A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil diz que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é tóxico para as empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com o país. O texto destaca que os cidadãos dos Estados Unidos estão proibidos de manter qualquer tipo de relação comercial com Moraes. Já sobre a população de outros países, a embaixada sugere agir com cautela e ameaça com sanções quem vier a oferecer apoio material a violadores de direitos humanos. A mensagem de ontem se deu após uma decisão tomada pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. A medida estabelece que qualquer lei, ordem judicial ou administrativa com origem em outro país não tem aplicação automática no Brasil. Para isso, é necessária uma autorização da Justiça. Vou fazer uma pausa aqui que esse assunto é polêmico e importante. Como se sabe, os Estados Unidos havia sancionado o ministro Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, que é uma lei que proíbe praticamente a morte comercial e financeira de um cidadão internacionalmente. Não pode ter cartão de crédito americano, não pode negociar com empresa americana, não pode comprar dólar, não pode ter bens ou dinheiro nos Estados Unidos, enfim, uma série de restrições. Pois bem, o que fez o ministro Flávio Dino ontem? O ministro aproveitou uma decisão que se tratava do caso de Mariana, em que prefeituras podiam recorrer, eventualmente recorrer, inclusive lá fora, em justiça estrangeira. Ele definiu que uma decisão de um poder judiciário no exterior só vale no Brasil se for homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que é meio óbvio, mas ele reforçou isso por um motivo político, exatamente para sair em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Isso significaria que bancos brasileiros, por exemplo, que têm negócios nos Estados Unidos, não poderiam permitir qualquer tipo de sanção a Alexandre de Moraes aqui no Brasil, sem antes uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Mas os bancos e as instituições financeiras ficam numa saia justíssima, porque o que eles fazem agora? Eles respeitam o Supremo Tribunal Federal aqui ou respeitam a justiça americana? Porque se desrespeitar a justiça americana, podem ser punidos em bilhões de dólares, gerando até risco da saúde financeira dessas instituições. E se desrespeitar o Supremo Tribunal Federal, podem ter seus dirigentes aqui no Brasil, inclusive presos. Não duvido nada que o Supremo Tribunal Federal mande prender quem desrespeitar por causa do cooperativismo ali, da ajuda que um ministro dá ao outro dentro do Supremo. Portanto, um impasse está travado e agora há de se esclarecer essa situação, que só escala. Cada dia pior, o que gerou essa nota bastante dura, mais uma vez, do governo americano em relação especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. Está se tornando cada vez mais uma questão entre o Supremo e os Estados Unidos e muito focado no ministro Alexandre de Moraes e os Estados Unidos. Uma questão que não pode prejudicar o Brasil como um todo. Há de se falar realmente em exageros que os Estados Unidos possam estar cometendo. Há de se falar. Mas também há de se falar que uma questão que deve punir ou não, mas que um governo estrangeiro defina por uma punição a um indivíduo, não pode comprometer toda uma negociação de um país inteiro, um país do tamanho do Brasil. A questão está escalando e isso não é bom. Serenidade é o que deveria prevalecer nesse momento. 10h21, você ouvinte conversa com a gente aqui no Manhã Bandeirantes, manda a sua mensagem